Bem-aventurado os que não viram e creram. Amados, nós queremos esta tarde meditar sobre o tema incredulidade. Mas antes vamos orar. Senhor Deus e Pai, esta é a tua palavra. Deus, fala aos nossos corações. Tira toda a incredulidade do coração dos teus filhos e das tuas filhas nesta tarde. Coloque fé no nosso coração. Que a tua palavra nesta tarde seja uma palavra transformadora, edificadora, salvadora, Senhor, de vidas. Nós cremos, Senhor. A incredulidade é um desafio, ao mesmo tempo, ela nos sonda, Senhor, sobre muitas coisas em nossas vidas. Mas ela pode ser vencida pela nossa fé em Cristo Jesus, o Senhor. Que seja assim nesta tarde, Senhor, para a glória do teu nome, hoje e sempre. Amém. Amados, a Bíblia mostra que a incredulidade é um empecilho para a salvação, para ver milagres de Deus em nossas vidas. Incredulidade é a falta de fé ou a recusa em crer, como foi a situação de Tomé no texto já lido, e pode ser também a sua nesta tarde. A fé é essencial para a salvação. A Bíblia diz que é preciso ter fé, para agradar a Deus, como está em Hebreus 11:6. A Bíblia diz também que para ser salvo você precisa de fé, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Muitas vezes precisamos pedir a Deus que Ele retire do nosso coração, da nossa vida, do nosso proceder e relacionar com Deus a nossa incredulidade. Como está lá em Marcos 9:24. Ajuda na minha incredulidade, pediu aquele pai com relação ao seu filho. Expressão de um pai que desejava ajudar ardentemente ao seu filho. A fé pode ser a súplica de toda pessoa que precisa acreditar em Deus. Possa ser que você, nesta tarde, esteja enfrentando este desafio. Necessita de Deus, carece de Deus, precisa da ação, do amor, do perdão, da graça e de misericórdia de Deus sobre as suas vidas. Mas você está com credulidade no teu coração, dessas coisas poderem vir sobre a tua vida. Amados, Tomé era um apóstolo, era um dos 12. Contaram a ele sobre a ressurreição de Jesus, mas ele não acreditou. Como está lá no verso 24, anterior ao nosso texto lido. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Você precisa crer em Jesus. Você precisa crer em Deus. Foi Jesus que foi na cruz do Calvário por você, que morreu em teu lugar pelo teu pecado, para que você pudesse um dia morar nas casas em que Ele foi preparar para todos aqueles que creem no seu nome, que o receberam como Filho de Deus, como Senhor e Salvador em suas vidas. Eu quero fazer algumas aplicações hoje à sua vida sobre esse texto. Amados, Tomé exigiu tocar nas chagas de Jesus para se convencer. A Deus nós o recebemos e nós cremos nele quando atravessamos a ponte da fé. Deus agora está falando ao teu coração. É só você ficar quietinho que você vai ouvir a voz de Deus espiritualmente na sua alma, tocando a sua vida agora. Tu vai sentir o refrigério,
o toque, o renovo do Espírito Santo, agora em sua vida. Esvazie-se de toda incredulidade no teu coração. Outros também naquela época não tiveram fé em Jesus, como está lá em Mateus 28:16. Muitos dos que estavam com Jesus, que viram a sua morte, não creram também na sua ressurreição, como o texto também o diz, alguns não creram. Pedro, lembram dele? O apóstolo, o primeiro apóstolo de Jesus, quando Jesus disse: Pedro, por que tu tens essa pequena fé? Por que essa pequena fé? Está lá em Mateus 14:31. Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando Jesus veio no barco socorrê-los, né? Andando sobre as águas, e Pedro disse, acharam que ele era um fantasma, e Pedro disse: és tu, Senhor, mande que eu vá ter contigo. E Jesus disse: venha. E Pedro então partiu das águas e andou bem, até que olhou pela força dos ventos e afundou, porque perdeu a fé, não tinha fé para continuar a caminhar sobre as águas, porque deixou que outras coisas retirassem esta fé. A nossa fé é Jesus. Pedro, enquanto estava com fé em Jesus, olhando para Jesus, ele estava andando. Quando ele deixou de olhar para Jesus, ele afundou. Olhe para Jesus nesta tarde, amados. Olhe para Jesus, amados. Nós precisamos crer em Cristo, no seu nascimento, na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição e na sua volta para nos buscar. No verso 28, Tomé viu para somente depois crer em Jesus. Ele precisava de uma comprovação. Incrédulos na Bíblia são aqueles que não creem no poder de Deus, em Jesus Cristo, que se fez carne, que foi o Verbo que habitou entre nós. Jesus é o Filho de Deus, que foi oferecido em amor por você e por mim. Tenha também a incredulidade de quem não quer crer, como está lá em Romanos 1:21. Tendo conhecimento de Deus, mas não creram, não aceitaram, preferiram as imagens, como diz a carta de Paulo aos Romanos, amados irmãos. Às vezes cremos por tocamos, mas Jesus diz que nós precisamos crer em Deus pela fé, senti-lo, usufruí-lo e experimentar o seu amor e a sua graça sobre as nossas vidas. Saiba que a incredulidade impede a realização de milagres em sua vida, como está lá em Mateus 13:58, quando Jesus disse, não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Como você vai ter uma ação de Jesus se você não crer em Jesus? Como você vai ter um mover, uma ação de Deus em sua vida se você não crê em Deus, amados? É necessário que creamos em Deus, que o aceitemos na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo, porque o verso 28 fala sobre isso. Quando Tomé, depois que tocou, aí então, em que ele disse, Senhor meu, Deus meu. E no verso 29, disse-lhe Jesus, bem-aventurado os que não viram e creram. Quem são esses bem-aventurados que não viram e creram? Eram aqueles na época que já criam em Jesus. E hoje sou eu, é você, são milhões por toda a terra. E agora também esta fé pode chegar, pode ser aumentada no teu coração, na tua vida, amados. Que às vezes nós temos fé, mas ela é muito pequenininha. Ou às vezes essa fé pequenininha, se até fosse pequenininha, Jesus disse uma vez, se a tua fé for como o tamanho do grão de mostarda e ele é pequenininho, diria este monte, lança-te ao mar, e assim aconteceria. Às vezes a nossa fé é nenhuma, nós estamos vazios de fé. A incredulidade em relação a Jesus impede alcançar a salvação. Todos nós um dia vamos partir. Se não tivermos o Cristo,
que foi a cruz do Calvário oferecido pelo amor do Pai para tomar em nosso lugar, o que nos resta? Porque a Bíblia diz que todos vão morrer, amados. E a partir da morte segue-se o juízo. Ao homem é dado apenas morrer uma vez e depois vem o juízo sobre a sua vida. E a partir daí segue-se o juízo. Amados, para fortalecer o teu coração, tem alguns ensinos que a Bíblia nos deixa. Você precisa ler a palavra de Deus todos os dias. A palavra de Deus tem poder para vencer a incredulidade. O que ela diz em Romanos 10:17, assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. É esta palavra que te renova, que te enche, que te preenche, que traz vida ao teu coração, à tua casa, ao teu lar. É como comer, amados. Se você parar de comer, você não sente fome, não emagrece. Se não se comer mais, acaba morrendo. Porque não podemos viver sem a comida. Nós não podemos viver sem Deus, amados. Às vezes a nossa vida está totalmente e completamente desarrumada, porque nós temos um espaço dentro de nós colocado por Deus, que enquanto Ele não ocupar total e plenamente este espaço, nós não podemos ter plenamente alegria, felicidade, contentamento, sempre faltará muitas coisas, porque Deus é a reunião de muitas coisas em nossas vidas. E nós, às vezes, as perdemos por causa disso. Nós precisamos declarar a verdade, rejeitar todo o pensamento mentiroso que promove a incredulidade, como está lá em 2 Coríntios 10:5, levando cativo todo o pensamento e a obediência de Cristo. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Como nós vamos receber as promessas de Deus se nós não temos fé no Deus das promessas, amados? Como nós vamos crer no amanhã, que não temos controle sobre ele, se não quermos que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de amanhã? O Deus que nos livrou do passado, que nos concede o presente e tem preparado para nós um futuro. Como vamos fazer isso, amados? Mude a tua rota hoje da incredulidade para a fé. Você apenas precisa crer. Apenas precisa receber a Cristo como seu Senhor. A Bíblia também nos orienta que nós precisamos orar pedindo mais fé a Deus. Como está lá em Marcos 9:24, quando aquele homem disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Deus é o nosso autor e galardoador da nossa fé, amados. É Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você pensa que um pai gostaria de estar com você, te presentear, te proteger, até mesmo te amar, se você não cresce, não tivesse confiança nele? Você não acreditasse naquilo que ele fala para você? As promessas daquele que você vê, que você está vendo, teu pai. E muitas vezes nós vemos o nosso pai e a nossa mãe e não temos, confiança, nós não acreditamos. Tudo aquilo que Deus promete, que prometeu, Ele é capaz de cumprir. Ele é capaz de fazer. Que nesta tarde a fé em Jesus Cristo esteja preenchendo o teu coração. Não podemos viver sem fé. Mova toda a incredulidade da tua vida, tudo. Essa situação em que você está vivendo agora, ela não é real, ela é passageira, porque creia que não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Ele que fez, Ele que abate, Ele que levanta, Ele que faz, Ele que desfaz, é Ele que refaz.
Creia, e não somente creia, sinta a presença do Senhor agora em sua vida, junto com você, porque Jesus também prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que o Senhor te abençoe e que esta fé seja sobeja no teu coração. Obrigado, Deus. Obrigado por esta tarde. Que o nosso coração foi renovado, Deus. O coração do teu filho e da tua filha, que agora estavam esmorecidos, alguns extremamente entristecidos, Senhor, porque achou que acabou tudo, que não há mais esperança, mas os seus corações foram preenchidos, porque tu és a nossa esperança. O túmulo está vazio, e porque tu ressuscitaste, nós podemos crer no amanhã. Que seja assim, para a glória do teu nome, e em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém.